Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vamos dar continuidade à matéria de fenômenos eletromagnéticos. Hoje tratarei de corrente elétrica, né? E os tópicos que abordarei serão esses aqui. Falarei de corrente elétrica, densidade de corrente, resistência e resistividade e a lei de Ohm, potência em circuitos elétricos, além de falar de semicondutores, supercondutores, uma leve pincelada aqui. Logo após a vinheta. Bem, o conceito de corrente elétrica tem a ver com a passagem de uma carga elétrica por uma área em função do tempo. Então, uma maneira mais básica de definir que corrente elétrica é definir, por exemplo, um fio. Eu vou verificar a área desse fio, né? Então eu conto com o passar do tempo, né? Então eu espero aqui uma passagem de tempo ΔT e conto quantas cargas elétricas passaram por essa área aqui. Então a corrente elétrica I em um fio condutor é definido como a carga através de uma área de um fio por unidade de tempo. Então ela pode ser definida aqui como a variação o I pode ser a quantidade de carga em função do tempo, né? Ou então uma variação sobre outra variação. No caso infinitesimal, a gente cai que corrente é derivada da carga em função do tempo. Então a gente pode achar a carga também invertendo essa fórmula aqui, fazendo a integral dessa grandeza aí dt. A unidade de corrente elétrica é dada em ampere, representada pela letra A maiúscula, e pode ser dada por coulombs vezes por segundo. Tá? Então, uma convenção para essas correntes elétricas é que a gente vai pegar sempre o movimento das cargas positivas. Né? Fisicamente falando, você não consegue diferenciar uma carga elétrica positiva indo para uma direção. Né? Os experimentos que você faz com esse tipo de objeto aqui são equivalentes a os experimentos feitos com esse objeto aqui. Uma carga negativa indo na direção oposta são equivalentes. Então, quando a gente fala que a corrente elétrica tem essa direção, eu estou verificando o caminho que as cargas positivas estão fazendo, né? Que é equivalente a olhar as cargas negativas indo na direção contrária. Bem, isso é semelhante a pensar o seguinte: quem trabalha com materiais entende isso bem, que é o seguinte: você pega uma placa, por exemplo, em que você, desse lado aqui, você inseriu uma carga negativa, por exemplo. O que significa isso? Quando a carga negativa sai do lado de cá, né? Significa o seguinte: é equivalente a ter o quê? Aqui tinha um buraco, a gente fala buraco, né? Ou seja, falta de carga elétrica, e esse buraco é preenchido, e aí ele vai saltando, preenchendo buracos à frente, né? Negativo, negativo, ou seja, quando o elétron sai aqui, é como se ele tivesse deixado um buraco aqui. Esse buraco a gente fala que é uma carga positiva. Então, se sair um elétron aqui, quer dizer que o que aconteceu para sair esse elétron aqui, quer dizer que esse buraco ele estava aqui, aí antes ele estava aqui, antes ele estava aqui e assim por diante. Ou seja, é como se eu estivesse olhando o movimento dos buracos nessa direção e o movimento dos elétrons na outra. Então, por isso que é equivalente você pensar que uma carga positiva se movimentando nessa direção é semelhante a uma carga negativa se movimentando na direção oposta. Tá? Então, por convenção, a gente vai usar sempre as cargas positivas determinando a direção da corrente. Então, se eu estou apontando a corrente elétrica nessa direção, então é como se eu tivesse injetado uma carga positiva aqui e essa carga positiva saísse aqui e aqui. Né? Uma outra característica que a gente vai ter também é que a conservação da corrente. Eu vou falar disso mais detalhadamente daqui a pouco. Que nesse ponto aqui, por exemplo, um nó
Se eu tenho uma corrente chegando aqui, então vou ter sempre nenhum nó, eu vou ter sempre uma chegando e outra saindo e vice-versa. Eu não posso ter, por exemplo, as três chegando ou as três saindo de um nó. Então esse ponto aqui, ele tem essa característica importante. Então a gente tem aqui, ó, a corrente I atravessa o condutor, né? Tem o mesmo valor nos trechos aqui, ó. Como a corrente está chegando aqui, ela é toda que sai aqui, por exemplo, eu não tenho divisão no caminho aqui da corrente, né? Não tem escape da corrente. Então, se eu for olhar a quantidade de carga por tempo nesse ponto aqui, é igual a quantidade de carga por tempo nesse ponto, que é igual a quantidade de carga por tempo nesse ponto. Lembra que a gente estava olhando um fluxo, né? Então, por exemplo, aqui tudo bem, eu aumentei a seção, então assim, as cargas vão sair mais diluídas, mas se eu contar quantas cargas atravessaram aqui no tempo, eu vou ter o mesmo valor, porque eu não tive divisão da corrente. A gente vai ver isso mais à frente. Está relacionado com conservação da carga, e aqui também é como se fosse uma associação em série. A gente vai falar disso, a gente já falou disso em capacitores, eu vou falar disso também aqui em resistores. Então, usando também essa conservação da corrente, eu tenho a seguinte relação aqui: como a corrente 0 está chegando e ela está se dividindo em dois, eu tenho a relação que a corrente inicial pode ser escrito como a soma das outras duas. Aqui mesma coisa, aqui eu tenho uma corrente, parte vai para cima, vai para baixo, então eu tenho essa relação aqui. E essa relação, como está dito aqui, ela é verdadeira para a junção A, né, que é a orientação dos três fios no espaço. A corrente não é uma grandeza vetorial, em sim uma grandeza escalar, isso é importante. A corrente, a gente vai falar no próximo slide aqui, da densidade de corrente. Então ela vem de uma integral de um produto escalar. Então a corrente é uma grandeza escalar. Então, já falando aqui de densidade de corrente, uma coisa que eu posso fazer é olhar para essa área aqui num fio. Por exemplo, peguei um fio, fiz um corte nesse fio, estou olhando para a área. Aí eu observo as correntes que estão viajando num espaço ΔX aqui, uma distância, né? Vamos supor que eu pego um cilindro aqui do meu fio e conto quantas cargas que atravessam essa área aqui. Então, eu consigo, por exemplo, falar sobre a velocidade de deriva, então chamado de VD aqui, que é a velocidade com que as cargas, em média, demoram para sair desse ponto até o próximo aqui. Então, se N é o número de partículas que eu tenho, portadores de cargas por unidade de volume que atravessa a área A, então vamos supor que passaram N partículas aqui, de um fio condutor, na distância ΔX, que é a carga, né, da partícula. Então a carga ΔQ é dada por isso aqui, né? Ou seja, eu tenho quanto de carga eu tenho aqui nesse volume, nesse espaço aqui, né, que é área vezes ΔX. Então essa quantidade de carga é dada pelo número de partículas que eu tenho aqui dentro, a carga de cada partícula e o tempo, né, e esse volume, né? Então isso aqui é carga, esse quantidade de carga, onde N é uma densidade, ele falou aqui em cima, ó, partículas por volume. Então eu multiplico N por volume para eu saber o total de partículas. Então o volume está aqui, A vezes ΔX. ΔX pode ser escrito em termos da velocidade de deriva, ou seja, é a velocidade de deriva sobre o tempo que ele demora para fazer essa viagem aqui, esse transporte nesse trecho. E então eu passo a ter o meu ΔQ escrito dessa forma aqui, onde eu substituo o ΔX, que está aqui dentro do cálculo do volume, por V ΔT. E por fim, eu tenho aqui uma outra expressão para a corrente elétrica. No fundo aqui ele passou esse ΔT aqui dividindo, então a corrente é ΔQ sobre ΔT, que pode ser dado também por N carga, área, velocidade de deriva.
E lembra que ele define aqui a grandeza chamada densidade de corrente. E densidade de corrente pode ser dada por corrente por área, né? E essa corrente por área aqui está relacionada com a quantidade de carga por volume, a carga de cada entidade e a velocidade de deriva dela, né? Então aqui abaixo tem uma ilustração em que a gente tem densidades de correntes diferentes. Lembra que eu falei que a corrente é a mesma no exemplo anterior lá. No entanto, nota que aqui eu tenho corrente por área diferente daqui. A corrente aqui é a mesma, a área é diferente. Então aqui eu tenho uma densidade mais rarefeita, né? É uma menor densidade nesse ponto, porque a área é maior, a corrente é a mesma, e aqui a densidade é maior. Então a densidade de corrente pode ser representada por linhas de corrente cujo espaçamento é inversamente proporcional à densidade, né? Então, como aqui o espaçamento é menor, a densidade aqui é maior e vice-versa. Então, outro passo importante a se definir aí, já entrando no universo de circuitos elétricos, é falar sobre resistência, né? Depois resistividade e aplicar a lei de Ohm. O que vem a ser resistência? Então, a gente já está no universo de circuitos elétricos. A gente já trabalhou com alguns circuitos aí. E o primeiro que vocês já viram, que a gente viu a exaustão, foram os capacitores. E ele é representado, né, por dois tracinhos assim no circuito elétrico, né? Ele vale C, que é a grandeza, e uma característica que a gente tem é que a carga que ele acumula é a capacitância vezes a tensão que ele tem. Aqui, o símbolo do objeto que a gente vai ter aqui, que chama resistência, é representado por essas linhas quebradas. E resistência é qualquer coisa, né, que você coloque no seu circuito. Por exemplo, numa casa, você pode ter como resistência as lâmpadas, ou, né, uma luminária, uma TV, um aparelho doméstico qualquer. Ele pode ser representado por uma resistência elétrica. É como se fosse um empecilho para a passagem de corrente elétrica mesmo. Por isso que a gente representa ele por linhas quebradas aqui, porque, por exemplo, num circuito típico, tá lá, ele vem em linhas, retinho. Aí quando ele acopla uma resistência, ele vai ter aqui uma dificuldade de atravessar, e a gente vai calcular que daqui a pouco tem energias dissipadas aqui e tudo, etc. Então a resistência elétrica ela é definida, o símbolo dela é essa linha quebrada. A resistência ela está relacionada com a razão entre V e I, né? Vamos supor, eu tenho um circuito simples aqui, eu tenho uma fonte, e eu coloco aqui no meu caminho aqui uma resistência, que pode ser uma lâmpada, ou, né? Então é aqui uma pilha, uma bateria, ligo essa bateria numa lâmpada. Aí o que a gente observa é o seguinte, que a corrente que aparece aqui, né, vamos supor, tem uma resistência fixa aqui, eu não vou mudar a lâmpada que eu coloco aqui. Se eu dobro a quantidade de tensão, ou seja, coloco duas pilhas, eu tenho uma pilha, eu tenho uma corrente I. Se eu dobro as pilhas, eu tenho o dobro de corrente. Se eu triplico aqui as pilhas, triplico a corrente, aí a gente consegue definir a resistência elétrica por essa razão aqui, a tensão que eu registro naquele ponto, dividido pela corrente. E a unidade de resistência elétrica é dada por Ohm, né, em homenagem ao cientista Ohm. É representado por essa ferradura aqui, que é a letra ômega maiúscula, né, com a letra grega maiúscula. E a outra unidade que você acha de Ohm é volts por ampere. Então você pode achar com esse formato ou nesse formato aqui, representando a resistência elétrica. Então o texto aí, quando aplicamos a mesma diferença de potencial, extremidades de barras de mesmas dimensões, feitas de cobre e de vidro, os resultados são muito diferentes. A característica do material que determina essa diferença é a chamada resistência elétrica. Medimos a resistência entre dois pontos
de um condutor aplicando uma diferença de potencial V entre esses pontos e medindo a corrente resultante aí. A resistência R é dada por essas simbologias que a gente viu aqui. Então, em alguns dispositivos a gente viu que a velocidade de deriva está relacionada com o campo elétrico, né? E como a densidade de corrente está relacionada com a velocidade de deriva, que a gente viu no slide anterior aqui, né? A gente pode falar que a densidade de corrente está relacionada com o campo elétrico. E essa relação é chamada de condutividade, ou seja, a gente define que a densidade de corrente, no caso aqui, o J aqui, né, é igual a condutividade vezes campo elétrico, ou seja, é como se eu aplicasse um campo elétrico no material e olhasse o quanto as correntes começassem a se deslocar, né? Eu tenho aqui uma placa qualquer aqui, um objeto aqui, ó, vou colocar ele bem estreitinho assim, né? Aí o que eu faço aqui é aplicar um campo elétrico. Aí o que vai acontecer nesse material é que as partículas vão começar a se deslocar aqui devido ao campo. Materiais diferentes vão apresentar respostas diferentes para o mesmo campo. Significa o quê? Que se eu aplicar esse campo no ferro, por exemplo, eu vou ter uma resposta, no cobre eu vou ter outra e assim por diante. Então, se eu olhar o quanto que a corrente, densidade de corrente, né, lembra que isso aqui é corrente por área, tem em relação ao campo que eu apliquei, eu vou ter J's diferentes. Ou seja, isso daqui me fala o poder de condução que o material tem. Por exemplo, se eu aplicar um campo na madeira, as cargas que se deslocam aqui são praticamente nulas, né, ou, se não disser, nulas. Agora, metais diferentes vão ter respostas ao campo diferentes, ou seja, eles vão conduzir carga elétrica diferente. Então, por isso que essa grandeza sigma aqui é chamada de condutividade. E para fazer o gancho com resistividade, né, a gente pensa no inverso. Se sigma é a facilidade de conduzir, a gente define a grandeza ρ, está aqui embaixo, ó, que é o inverso do sigma, como a dificuldade de conduzir. Então a gente chama ela de resistividade. Então guardem que o sigma é a condutividade, ele é diretamente proporcional ao campo aqui na hora que a gente fala sobre campo e densidade de corrente, e a resistividade ρ está relacionada aqui com a dificuldade de percorrer. Então, fazendo mais uns passos aqui, olha só, um fio com área transversal A e comprimento L. Então, a gente tem a diferença de potencial ΔV, no caso de um fio, pode ser dada por campo vezes L. Só lembrar, né, que ΔV, ΔX dá o E na direção X. O que ele fez aqui pra gente foi passar o ΔV, né, o ΔV assim, é igual a menos, tem um E dx, né, tem um menos aqui, menos E dx, e o que ele fez foi integrar os dois aqui, chegando nesse EL aqui, observando o final e o inicial aqui, né, final menos inicial, inicial menos o final aqui, para dar esse sinal positivo aqui. Ele está falando só da diferença, né? Então, já que o ΔV pode ser escrito dessa forma, como campo vezes o comprimento que eu percorro, e a corrente no fio pode ser dada por J vezes A, né? Lembrar que corrente, aliás, o J é igual a corrente por área, né? Então, já tem aqui direto, se multiplica. E que a corrente e que a corrente pode ser dada, aliás, o J pode ser dado como sigma E, então eu posso escrever a corrente dessa forma aqui, sigma E A. Aí eu consigo substituir o E como ΔV sobre L nesse ponto aqui.
Então eu fico com isso aqui, ó, que a corrente, né, é igual a sigma vezes o E, que é delta V sobre L, vezes o A, que é um sigma. Aí ele isola o delta V aqui e fica com esse formato aqui, ó, que é I, Rho, I sobre, aqui é L, né? Então ele fica com isso aqui, ó, I dividido por sigma A, e o L passa para cima multiplicando. Então ΔV pode ser escrito como essa grandeza aqui, L, ó. L, né, o ΔV pode ser escrito como essa grandeza aqui e a corrente. Só que ΔV, a gente já definiu aqui em cima, ó, é igual a RI. Então, esse cara que está multiplicando o I aqui, a gente pode chamar de resistência. Então, pela lei de Ohm, isso aqui a gente chama de lei de Ohm, a gente chega que a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao L e inversamente proporcional ao A, né? Eu gosto de fazer esse experimento mental pensando no seguinte: eu tenho dois fios para a corrente atravessar. Tem um fio assim que é bem curto e tem um fio que é bem longo. Em qual dos dois a corrente vai ter mais dificuldade de atravessar? No fio longo. Então, resistência é diretamente proporcional ao comprimento. E no outro caso aqui, eu tenho dois fios. Um fio, que é como se fosse eles têm o mesmo comprimento aqui. Só que um é como se fosse uma área pequena, e o outro fio tem o mesmo comprimento, só que ele tem uma área bem maior. Então, em qual deles eu tenho maior dificuldade de atravessar? É como se fosse passar por uma porteira, né? Uma porta, um estandarte aqui, e aqui uma porta estreita. Então aqui a resistência aqui é maior, né? Onde a área é menor. Então é inversamente proporcional à área. Então você pode escrever em termos da condutividade ou em termos da resistividade, que está logo aqui, né? Então isso aqui vai ser útil também em alguns dos nossos problemas futuros aí. Então, após apresentar o que é resistência elétrica, o que é resistividade, né, e densidade de corrente, tudo, a gente está apto a falar agora sobre as potências, ou seja, as energias por tempo, né, envolvidas nos nossos circuitos elétricos. Então o texto está aí, ó, em circuitos, a energia é transferida de uma fonte aos elétrons. Por exemplo, uma bateria converte energia química em energia cinética dos elétrons, que a gente chama de corrente. E também em calor no condutor. Então, assim, como que ficam as trocas de energia? Então, você tem sempre uma fonte, no caso uma bateria ou uma fonte mesmo, fornecendo energia cinética para os elétrons que vão fazer eles circularem no circuito. Ou, no caso, se quiser pensar no contrário, os prótons se movendo lá, as cargas positivas, né? Os buracos, né? Ou são os elétrons ou os buracos. E o que isso acontece? Então eu vou ter o funcionamento dos meus objetos, que são os resistores, e normalmente sim, em todas as vezes tem uma dissipação de calor nesses objetos. Então, como a figura que está aqui, ó, eu vou ter uma fonte que vai bombear a corrente elétrica, então ele vai fornecer uma corrente aqui, e quando ele chegar nesse obstáculo, que é a resistência, o que vai acontecer? Ele vai ser freado aqui, e nesse frear ele vai dissipar calor aqui. Então eu tenho a energia, aqui uma energia, pode ser química, né? Uma energia química que faz uma reação dentro da pilha aqui, ou da bateria, que faz uma passagem de corrente elétrica. Essa corrente elétrica atravessa os meus aparelhos, dissipa calor normalmente e fecha o circuito aqui. Então, quando uma corrente que passa por um fio transporta energia, a potência por tempo, né, que é a energia por tempo aí, fornecida pela bateria,
para fazer a carga se mover na diferença de potencial ΔV é dada por isso aqui. Então, potência é definido como variação de energia sobre tempo. E energia, o que vem a ser energia? A energia aqui, ó, é dada por carga ΔV. Como que a gente vê que isso é energia? Só lembrar lá da definição do V. Qual que era a definição mais básica do V? É calor, é energia é trabalho por carga, lembra? O potencial. O que é energia potencial? Eu tenho que pegar o objeto daqui, levar ele até um lugar, aí trabalho, tem força, e aqui carga, força. Se eu estiver na presença de um campo, né, a gente já viu isso tudo. E a gente definiu V como sendo isso daqui e assim por diante. Então, o que está fazendo aqui nada mais é do que, no lugar dessa energia aqui, está usando o conceito de V carga. Então, se eu derivo no tempo a carga e o ΔV, se eu estou aqui com uma fonte constante no tempo, ou seja, essa fonte que ela não varia no tempo, a derivada então vai atacar somente a corrente, a carga elétrica fazendo a corrente. Então, P igual a VI, né, que a gente vê lá do ensino médio, a gente aprende daqui. Então, e a potência elétrica é dada em watts, né, em homenagem ao físico, ao cientista. Então, é representado pela letra W maiúscula, então, joules por segundo, né, que é a unidade de energia já. De energia por tempo, né? Então, se essa energia for disparada no resistor, temos que a potência dissipada, essa aqui é energia for dissipada no resistor, temos que a energia dissipada é dada por ΔV, onde a gente usa RI. Então, a potência na fonte, né, a potência que eu tenho aqui na fonte depende da fonte e a corrente que eu faço, enquanto que a potência que é dissipada aqui, ó, em forma de calor aqui no meu objeto, no meu resistor, ele usa esse RI aqui, ó. Então, como a potência é igual a ΔVI, o ΔV do resistor é RI, então eu tenho essa potência para o resistor, substituindo o R aqui, né? Aliás, substituindo a corrente, né, porque corrente é ΔV sobre R, então substituindo isso daqui, esse ponto, eu posso escrever também a potência dissipada no resistor como sendo ΔV ao quadrado sobre R. Então a gente tem duas formas aqui da potência no resistor, enquanto que a potência na fonte é igual a VI, ok? Aí tem a ilustração aqui, ó. A bateria B estabelece corrente I em um circuito contendo componente não especificado, que pode ser qualquer coisa, né? E para fechar, uma pincelada aí, ó, falar sobre semicondutores, supercondutores. Lembra que eu defini aquela relação lá do ρ, do sigma, que é a minha condutividade, e o ρ, que é a minha resistividade. Então, esses objetos aqui, ó, eles são constantes na maioria das características. Por exemplo, eu pego o ρ do ferro, o ρ do cobre, ele é constante. A menos que eu faça alterações, por exemplo, eles dependem minimamente da temperatura. Então, se eu levar a temperaturas extremas alguns metais, em específico algumas cerâmicas, eu vou ter efeitos em que esses ρs, o ρ, a minha resistividade, ele pode tender a quase zero, né? Ou seja, eu tenho materiais, primeiro, definição de semicondutores, são materiais que normalmente eles não são condutores, mas em certas condições eles passam a ser condutores. Então aqui, ó, são materiais que possuem um número relativamente pequeno de elétrons de condução, mas se tornam bons condutores quando são dopados com outros átomos. Ou seja, esse aqui é o caso de materiais cerâmicos, por exemplo, e você dopa, ou seja, você coloca alguns pontos nesse material e esses pontos passam a ser condutores
eles reduzem melhoram a banda de combustão do material aqui, de forma que ele, por exemplo, um semicondutor de temperatura. A uma temperatura ele é isolante, mas quando ele aquece ele passa a conduzir, por exemplo. Então esses são semicondutores. Então a gente tem aqui alterações na condutividade dele. Os supercondutores são materiais que eles perdem totalmente a resistência elétrica em baixíssimas temperaturas, né? Foram descobertos recentemente. Então tem alguma cerâmica, alguns materiais tratados, assim, pode ser dopados ou produzidos totalmente com algumas ligas, né? Cerâmicas, etc., que quando você baixa muito a temperatura, a resistividade dele tende a zero, ou seja, como o sigma é igual a 1 sobre ρ, se a resistividade tende a zero, eles têm uma condutividade infinita, né? Quer dizer, o que eles conduzem super bem a corrente elétrica. E é uma área de pesquisa promissora, recente, aí, com várias características. Eu deixei até um linkzinho aqui, se vocês quiserem depois verificar, com mais informações sobre esse assunto aqui, ok? Então é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.